entrada da mulher no mercado de trabalho, com a Revolução Industrial, nós aqui já sabemos que as condições não eram tão boas, né? Por melhor dizer, eram péssimas as condições de trabalho. E aí, documentos de proteção que se tiveram conhecimentos dessa era surgiram na Inglaterra, como o Coal-Mine Act, de 1842, que proibia-se o trabalho subterrâneo da mulher. O Factory Act, de 1844, a jornada de trabalho da mulher foi reduzida para 12 horas, vedando o trabalho noturno. O Factory and Workshop Act, de 1878, proibiu-se o trabalho em ofícios perigosos e insalubres, sendo vedado também o trabalho noturno, salvo algumas exceções. Em 1874, na França, proibiu-se o trabalho feminino em pedreiras e minas. Em 1892, limitou-se a jornada de trabalho da mulher em 11 horas, generalizando a restrição de trabalho noturno a todas as mulheres até então aplicável a menores de 21 anos. O Protocolo de Berlim, em 1890, regulou as condições de trabalho das mulheres, proibindo-lhes o trabalho noturno em minas e em locais insalubres e perigosos. Assegurou às empregadas gestantes um descanso mínimo de 4 horas. O mesmo ocorreu na Itália, em 1902, que foi proibido o trabalho noturno em locais insalubres. Mas foi em 1919, com a Conferência da Paz, que se firmou o Tratado de Versalhes e, consequentemente, a criação da OIT, que era um organismo internacional que iria se encarregar de criar mecanismos e proteger as relações entre empregados e empregadores no âmbito internacional, tá? Por meio de convenções e recomendações. Eu só destaquei algumas, as que tinham relação com as mulheres. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Ó. A Convenção 103 e 183 impõem restrições ao trabalho da mulher em local insalubre, bem como o trabalho noturno e em condições perigosas e penosas. A reforma trabalhista mexe aqui com esse tema também, mais para frente a gente vai falar. As convenções 4, 41, 89 impõem restrições ao trabalho da mulher no regime de hora extra e com peso. Também nós vamos falar disso aqui mais para frente, quando abordarmos a reforma trabalhista. Por fim, temos ainda as convenções 100 e 111, que tratam da igualdade de remuneração, oportunidade e de tratamento em relação ao homem. Bom, essas duas últimas, a gente sabe que ainda temos muito que avançar, né? Vamos falar um pouquinho agora da proteção ao trabalho da mulher no Brasil. Tá? A legislação brasileira, por óbvio, sofreu forte influência da normatização internacional no que diz respeito à proteção do trabalho da mulher. Então, nós temos aí uma CLT que realmente trouxe inovações e proteções no âmbito para a mulher, para o trabalho da mulher. Tivemos também a Lei 7.855, de 89, que revogou expressamente artigos que traziam a questão de mulher em lugares insalubres e com força. E temos artigos também que foram revogados da 10.244, de 2001, por não se alinharem com a realidade social em que o Brasil vinha vivendo. Tá? Esse é um panorama aí de proteção do mercado da mulher no Brasil. Tá? Temos também a questão aí da gestante, que também foi abordada, né? As proteções que nós tínhamos. Né? E, por último, mas nós vamos falar mais para frente, que é a questão aí da Lei 13.467, que altera alguns artigos aí que fala sobre a proteção da mulher. Tá? Então, a mulher no mercado de trabalho. Nós temos, para analisar esse fenômeno, nós não podemos deixar de levar em conta uma grande mudança de valores sociais. Tá? Duas questões importantes trouxeram a evolução e o avanço das mulheres para o mercado de trabalho. A primeira delas foi a queda na taxa da fecundidade. Então, para você ter uma ideia, há 40 anos atrás, as mulheres tinham entre 6 a 3 filhos. Tá? Atualmente, as mulheres têm de 2 a 3. Eu já acho que esse número está lá pelos nenhum e 2. Mas a pesquisa diz que é 2 e 3, então nós vamos ficar com 2 e 3. Mas eu já acredito que a mulher tem aí optado, muitas por não ter, e, no máximo, 2. Tá? De acordo com o Departamento de Rendimento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segue a questão, né, da taxa de fecundidade e do aumento dela no mercado de trabalho, se dá justamente por essa questão. Ela ela para de ter filhos e começa a estudar, e começa a aumentar o seu nível de instrução, o que faz com que ela
produza, com que ela entre no mercado fortemente de trabalho mais competitivamente juntamente com os homens. Tá? Segundo dados de pesquisas do perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil, desenvolvidas pelo IBGE, o número de mulheres responsáveis pelos domicílios brasileiros aumentou de 18,1% em 1990 para 24,9% em 2000. E, em 2010, essa proporção cresceu 38,7%, o que representa quase um aumento de 13 pontos percentuais. Esses dados revelam também que a mulher, além da jornada normal de trabalho, ela tem a segunda jornada, que é em casa, cuidando de filho, marido, ou fazendo um curso, ou cuidando de terceiros. Né? Então, nós temos essas informações. As mulheres hoje estudam mais que os homens, elas possuem a presença correspondente de 54% dos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. O mesmo a gente vê nas ordens, né, nas OABs. Me parece que o número de inscrições de mulheres são mais elevadas. Eu não sei como é que é aqui em Santa Catarina, mas nós temos lá em São Paulo, nós somos 53%, né, de números de inscritas. Né? Então, a mulher ela se preocupa realmente em estudar mais, em dar mais importância a essa parte, porque assim ela acredita que consegue realmente chegar a postos de trabalho. Tá? Nós temos aí alguns dados que eu achei interessante trazer para vocês, que é o quanto o impacto, né, da crise afetou também as mulheres, né, na questão do desemprego, né, essa taxa de ocupação das mulheres aí, essa pesquisa é recente e trouxe aí esses dados importantes para nós. Não tenho como falar da mulher sem mexer na igualdade de gênero, tá? Sem falar um pouquinho da igualdade de gênero. No mundo, nós mulheres somos 51% do mercado de trabalho. Já no Brasil, nós tivemos uma evolução. Tá? Hoje, corresponde, basicamente, entre 48% de mulheres ativas no mercado de trabalho. Tá? Mas nós vamos ver como é que fica essa divisão dos 48%. Tá? Tivemos esse aumento, a crise também impactou. Aí nós temos, assim, em números, olha lá, mulheres em cargos e funções. 55% dos aprendizes são do sexo feminino. 58% são estagiárias. 42,6% de trainees. 35,5% do quadro funcional, 38,8% de supervisão, e aí vocês vão vendo que o número vai abaixando. Né? Quando vai subindo o cargo, o número de mulheres vai abaixando. 31,3% de gerência, 13,6% em cargos executivos e 11% apenas em conselhos administrativos de empresa. Aí é onde o bicho pega, porque a desigualdade salarial é absurda. Nós temos lá, entre cargos e funções, nós temos algumas mudanças muito grandes, né, de diferenças muito grandes salariais. Né? E, infelizmente, parece que quanto mais maior o cargo, maior a diferença. Né? Em termos de jornada, também, nós trabalhamos um pouquinho mais do que os homens, e não é porque nós temos a segunda jornada, é por questão de produção mesmo. Olha aí, temos essa importante informação dessa pesquisa, que em rendimento médio real por hora nós trabalhamos um pouquinho mais que os homens. Sofremos também com grandes impactos, as mulheres sofrem com o desemprego. Essa pesquisa é recente e mostra o seguinte, que as mães, em 12 meses após ela ter o parto, normalmente elas saem do trabalho por questões óbvias, elas preferem cuidar dos filhos e elas não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Esse é o percentual, 48% de mulheres deixam o emprego após o nascimento do filho. Tá? Aí eu falei que eu não ia rasgar a sutiã, mas eu trouxe apenas uma ilustração que ganhou um prêmio no congresso que a ONU fez, que mostra, de uma forma até de brincadeira, né, como é que é a ascensão da mulher para o mercado de trabalho, como é que a mulher vai. O homem vai lá, olha, lindo, bonitão, na escada rolante, e nós é na escada mesmo. Né?
e com um monte de carga em cima da gente, né? Então, uma forma interessante aí de mostrar. Essa foto ganhou um prêmio em Bruxelas, num congresso que a ONU Mulheres fez. E agora vamos falar do tema mais polêmico desta tarde, né, que é o trabalho da mulher e a reforma trabalhista. Alguns especialistas veem essas mudanças com ressalvas, pois eles alegam que as normas sem respaldo jurídico que protejam a mulher poderão dar, que não protegem mulheres, né, que não protegem as mulheres, poderão dar mais poder ao empregador, gerando um desequilíbrio nas relações de trabalho. E como nós temos poucos sindicatos que se preocupam com esse recorte de gênero, né, essa questão da reforma trabalhista, alguns especialistas entendem que a mulher realmente vai sofrer grandes impactos com essa reforma, né? A consequência disso é que a mulher é a maioria no mercado de trabalho. O mercado que já é precário, nós temos vamos ter grandes impactos. Os salários que já são menores, e nós vamos ter aí grandes pontos em que a reforma trabalhista pode impactar o contrato da mulher. Vamos ver aqui os pontos em que poderão ser objetos de livre negociação e afetarão o contrato da mulher. A jornada de trabalho e a redução do tempo de intervalo. Se, por um lado, haverá redução do período de descanso, por outro, a mulher deseja reduzir esse intervalo para chegar mais cedo em casa, para ficar com seus filhos ou realmente se dedicar a uma terceira tarefa, enfim. Nós entendemos que essa alteração pode vir a ser prejudicial, portanto, vai depender de cada caso. Nós temos que realmente analisar, como disse o palestrante anterior, nós só vamos saber realmente os impactos disso após o julgamento dessa DIN, mas, por enquanto, ainda está muito divididas as opiniões. Muitas preferem voltar mais cedo para casa, outras preferem trabalhar mais e ganhar mais. Então, ainda está muito dividida as opiniões. Tá? Aqui também tem a questão do intervalo de redução para o almoço, também segue a mesma linha, a questão de sair mais cedo, para poder estar mais cedo em casa. Aí nós temos o parcelamento das férias anuais, né, que trata-se de um aspecto bem polêmico. Se, por um lado, é dito que o novo pagamento é possível, pode haver também redução na quantidade de dias de férias. Então, isso também está sendo discutido, é um grande debate. Nós ainda não sabemos como é que vai ficar essa questão, mas o que nós sabemos é que muitas mulheres preferem realmente também ter uma redução nas suas férias ou ter um parcelamento das férias para poder estar mais perto dos filhos nas férias escolares, que às vezes são divididas em 2 por ano. Então, isso também vai ficar ainda, nós vamos ter que esperar para ver como é que isso vai ficar. Tá? A proteção à maternidade e o trabalho em local insalubre. Bom, esse ponto, no nosso entender, é um ponto que é bem polêmico, né? Como eu disse, ele afronta a tratados internacionais, né? A convenções já estabelecidas internacionalmente de realmente tirar a mulher de locais insalubres, principalmente quando se trata de gestantes, né? E mães em período de amamentação. Então, nós vemos essa questão aí como uma questão muito problemática, que pode realmente trazer um grande prejuízo aí para a mulher, e nós temos realmente ficar um pouco atentas com relação a isso, principalmente algumas empresas que acham que agora pode tudo, então vamos liberar geral, e então eu diria que é melhor ter um pouco de cuidado, continuar mantendo as gestantes afastadas aí dos lugares insalubres, que é para evitar problemas futuros, né? O descanso especial para amamentação vai poder ser negociado também. São questões que já acontecem em alguns locais de trabalho, mas vão também sofrer aí um forte impacto, né? Que ela terá 2 momentos de descanso. A revogação do artigo 384 da CLT, né? A lei revoga esse artigo. Né? Desde 1988, existe uma discussão sobre essa questão, se foi recebida ou não pela Constituição. Em novembro de 2014, o Supremo firmou tese de que o dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal em virtude da dupla jornada da mulher. De fato, o intervalo era justificado por uma questão de necessidade de repouso por conta da dupla jornada. Contudo,
o legislador, ao invés de priorizar melhor esse instituto, estender ele aos homens, ele acabou revogando e tirou esse instituto. Aí, agora surge a questão do assédio moral no ambiente de trabalho. Para mim, esse é o ponto mais polêmico dessa lei no que diz respeito às mulheres. Todo mundo aqui sabe que fazer prova de assédio moral, assédio sexual, é uma coisa extremamente difícil. E essa precificação do dano patrimonial, que a gente chama, que eles colocam essas indenizações, essa precificação é o dano moral tarifado. A lei, quando ela limita esses valores a ser pagos por danos extrapatrimoniais, ela traz um prejuízo muito grande, especialmente para as mulheres que, em geral, são mais vulneráveis, e as mulheres que têm baixos salários. A preocupação maior é justamente essa: como é que vai ficar, no caso, a quantificação. Então, isso vai deixar o empregador mais livre para cometer assédio com aquela mulher que ganha menos? Então, essa questão me parece que realmente é uma que mais preocupa, e, em razão disso, o segundo encontro aí da Ana Matra, que foi o encontro da Associação Nacional dos Magistrados, já estabeleceu aí uma normatização, um entendimento, no sentido de que é dever do Estado a tutela de reparação ampla e integral quando restar violada a moral das pessoas humanas, sendo inconstitucional a tarifação do dano extrapatrimonial pelo salário do trabalhador. Então, é importante ficar atento aí para essas mudanças, para onde estão sendo caminhadas essa questão aí do dano moral, porque eu realmente acho que essa é a questão mais preocupante, a questão que a gente tem que ficar mais atento. Então, eu gostaria de dizer, já partindo para um ponto final da minha apresentação, dizendo que a mulher ainda já evoluiu bastante, como vocês viram, tem muito ainda que evoluir. Eu acho que a questão salarial ainda é uma questão que mexe com a mulher, que ela realmente, para exercer a mesma função, ela ganha ainda somente 70% do salário, ao mesmo salário que o homem, para exercer as mesmas funções. Então, eu acredito que nós temos ainda muitas mudanças. Eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que nós vamos continuar avançando. Eu não acredito no término, no fim da Justiça do Trabalho, porque olhar um auditório desse lotado numa sexta-feira, não dá para acreditar que a Justiça do Trabalho vai acabar. Ela pode até acabar, mas nós vamos continuar aqui discutindo sobre a reforma trabalhista. É assim que eu vejo. E eu gostaria de encerrar convidando a todos para uma reflexão que eu fiz, que é a seguinte: como nós somos chamados, os advogados são chamados nessas questões quando suscitam assuntos dessa forma. Então, diz o seguinte: de vez em quando somos chamados a escolher um lado. Claro que podemos fugir, mas nem sempre isso é possível, especialmente quando o assunto é reforma trabalhista e está diretamente ligado a nós. Enquanto ouvimos as narrativas e os argumentos, seja para atacar a reforma ou defender a reforma, nós, os bons advogados, devemos levar em conta que as pessoas se enganam, as pessoas têm atenção e memória seletiva, elas só enxergam e lembram apenas o que querem enxergar, elas omitem informações, elas inventam detalhes, distorcem fatos e, principalmente, interpretam os fatos de acordo com os seus interesses e conveniências. Mais do que atenção aos fatos, nós, os bons advogados, precisamos prestar atenção na interpretação dos fatos, no sentido de que as informações e os fatos têm para cada coisa ou pessoa. O bom advogado é, acima de tudo, um bom ouvinte. E um bom ouvinte não acredita na primeira versão dos fatos. O bom ouvinte não acredita em apenas uma versão dos fatos. O bom ouvinte busca diferentes pontos de vista a respeito dos fatos e, principalmente, busca as possíveis explicações e interpretações para os fatos. Assim, ele pode construir um todo coerente e consistente da questão. Um bom ouvinte sabe, antes de tudo, fazer perguntas. Perguntas que lançam luz sobre as pessoas, motivações, esclarecem as informações e até abrem as janelas de sentido para tudo que está sendo discutido. Emitir juízo sem ouvir todos os lados da reforma é uma tolice. E, para ouvir todos os lados, é preciso fazer perguntas.
Então, eu gostaria de propor que nós, aqui, os bons advogados, continuemos a fazer perguntas, a formular questões e nos questionarmos, né? E que não esgotemos essas formas de fazer perguntas, pois assim estaremos promovendo mais eventos como esses, pois somente assim sairemos da mediocridade em que se encontra a maioria quando o assunto é reforma trabalhista. Obrigada e uma boa tarde a todos.